Por trás dos beijos mais apaixonados, dos olhares intensos e das cenas que marcaram época, escondia-se um ódio tão real que ultrapassava a tela. Atores que interpretavam amantes ardentes enquanto, fora das câmeras, não conseguiam nem se olhar nos olhos. Sim, o que parecia uma química perfeita era, na verdade, uma guerra silenciosa, ou às vezes nem tão silenciosa assim, alimentada por egos, insultos, desprezos e até tapas de verdade durante as gravações. De estrelas que se xingavam como inimigos, até quem exigiu proteção pessoal para evitar o colega de cena. Esta jornada vai revelar a verdade crua, inesperada e até hilária de como foram filmadas algumas das cenas mais icônicas. Ryan Gosling e Raquel MC Adams, Diário de uma Paixão. Como é possível que um dos casais mais queridos do cinema romântico moderno tenha nascido do conflito e da rejeição mútua? A resposta está escondida por trás das câmeras de Diário de uma Paixão, aquela história de amor que fez milhões de espectadores suspirarem, mas que no set foi tudo, menos romântica. Ryan Gosling e Raquel MC Adams se odiavam com tanta intensidade nos primeiros dias de filmagem, que a produção esteve à beira de um colapso emocional. O mais impactante é que, segundo declarações do próprio diretor Nick Cassavetes, Ryan chegou a pedir que tirassem Raquel do projeto. Em uma reunião privada, ele solicitou uma atriz diferente para poder gravar suas cenas sem interrupções. Apesar do clima hostil, as filmagens continuaram. Os confrontos eram constantes, com discussões acaloradas na frente da equipe técnica. Gosling, centrado e metódico, não suportava o estilo mais emocional e espontâneo de MC Adams. Ela, por sua vez, sentia-se menosprezada e provocada pelo colega. Mas é aqui que a história dá uma reviravolta inesperada. Cassavetes, desesperado para encontrar harmonia, trancou os dois em uma sala junto com um terapeuta. O que começou como uma catarse explosiva acabou sendo o início de uma reconciliação artística e pessoal. William Shatner e George Takei, Jornada nas Estrelas. O que acontece quando a ponte de uma nave espacial se torna um campo de batalha pessoal? No universo de Star Trek, onde a utopia e a cooperação entre espécies são a norma, o ambiente nos bastidores estava longe dessa harmonia ideal. William Shatner, o Capitão Kirk, e George Takei, o Tenente Sulu, protagonizaram uma das rivalidades mais persistentes e ácidas da história da televisão, estendendo-se por décadas como uma espécie de guerra fria interestelar que nunca esfriou de verdade. Tudo começou nos anos 60, quando o elenco da série original tentava estabelecer seus papéis dentro de um elenco coral. No entanto, Shatner, ciente de seu papel de protagonista, buscava dominar cada tomada, cada ângulo, cada cena. George Takei, por sua vez, tinha ambições mais discretas, porém firmes. Ele desejava desenvolver um personagem digno, com profundidade e presença. Essas aspirações esbarravam repetidamente no ego expansivo de Shatner, que, segundo vários colegas de elenco, costumava interferir nos roteiros para garantir que seu personagem tivesse mais falas ou mais destaque, mesmo às custas dos outros. Leonardo DiCaprio e Claire Danes, Romeu mais Julieta. Será que uma tragédia shakespeariana pode se refletir além do roteiro e ultrapassar o limite da tela? Foi exatamente isso que aconteceu durante as filmagens de Romeu mais Julieta, a icônica adaptação de 1996 dirigida por Baz Luhrmann. Nela, Leonardo DiCaprio e Claire Danes deram vida aos jovens amantes mais célebres da literatura. Mas fora do set, seus corações estavam longe de bater em sintonia. O que parecia ser uma conexão ardente e incondicional, na verdade escondia um desprezo mútuo que tornou as filmagens uma experiência densa e desconfortável para ambos. DiCaprio, que já começava a construir sua imagem de ator carismático e descontraído, costumava fazer piadas e travessuras entre uma cena e outra. Claire Danes, por outro lado, levava seu trabalho com extrema seriedade, concentrando-se rigidamente em cada tomada. Essa diferença de abordagem foi o primeiro ponto de conflito. Claire o via como imaturo e pouco profissional, enquanto Leo a considerava muito intensa e hostil. A relação entre os dois tornou-se cada vez mais fria, a ponto de eles mal se falarem fora do set. Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall, Sex and the City. Por trás do glamour, dos cosmopolitas e das caminhadas em saltos altíssimos pelas ruas de Nova York, Sex and the City escondia uma tensão densa, cortante, quase impossível de ignorar. Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall, que interpretavam dois dos personagens mais icônicos da televisão moderna, eram na vida real polos opostos que nunca encontraram um ponto em comum.
O que na tela era uma camaradagem vibrante, no set era um pacto silencioso de distância. Desde o início, os rumores sobre atritos entre as duas atrizes se tornaram recorrentes. Mas com o passar do tempo, deixaram de ser rumores e se transformaram em declarações públicas. Kim Cattrall afirmou em várias entrevistas que nunca foi amiga do elenco e que, em especial, sua relação com Parker era estritamente profissional, nada além disso. A aparente proximidade que o público imaginava entre Kerr e Samantha ruiu quando Kim acusou Sarah Jessica de tê-la tratado cruelmente durante anos e de ter criado um ambiente de trabalho hostil. Patrick Swayze e Jennifer Grey. Dança suja. O que acontece quando dois atores que não se suportam têm que interpretar um casal perdidamente apaixonado? A resposta está no coração de Dança Suja, aquele filme que definiu uma geração e que, ironicamente, foi construído sobre uma tensão real e constante entre seus protagonistas, Patrick Swayze e Jennifer Grey. O que na tela parecia uma química incandescente, fora do set era uma batalha silenciosa, uma disputa entre duas vontades que mal conseguiam se tolerar. O curioso é que o desagrado deles não começou nessa produção, mas sim carregava uma história anterior. Durante as filmagens de Amanhecer Vermelho, em 1984, Patrick já havia se decepcionado com a atitude de Jennifer, a quem considerava imatura e imprevisível. Quando se reencontraram nos ensaios de Dirty Dancing, a fricção ficou evidente. Ele, perfeccionista e exigente, com formação em dança profissional. Ela, espontânea e emocional, com pouca experiência em coreografia formal. Essa mistura explosiva resultou em choques constantes. Risadas de Jennifer em cenas sérias, frustrações de Patrick por sua falta de compromisso técnico e um ambiente que obrigou os produtores a repensarem até mesmo se o casal deveria continuar. No entanto, esse antagonismo involuntário foi justamente o que acabou alimentando a eletricidade entre seus personagens. John e Baby não se apaixonaram apenas. Eles brigavam, ficavam desconfortáveis, entravam em choque, assim como seus artistas. Tony Curtis e Marilyn Monroe. Alguns gostam quente. No universo brilhante de Quanto Mais Quente Melhor, a joia cinematográfica de 1959, o público viu apenas risos, intriga e química hilária. Mas o que acontecia nos bastidores entre Tony Curtis e Marilyn Monroe estava longe da leveza que seus personagens transmitiam. Na verdade, a relação entre eles foi tão tóxica que resultou em uma das declarações mais infames do cinema. Quando lhe perguntaram como foi beijar Marilyn, Curtis respondeu que foi como beijar Hitler. Embora depois ele tenha dito que era uma piada, o estrago já estava feito e o escândalo ficou marcado na história de Hollywood. Desde o início das filmagens, Marilyn Monroe já carregava sua fama de impontualidade e fragilidade emocional. Ela chegava atrasada, esquecia suas falas e precisava de dezenas de tomadas para uma única cena. Tony Curtis, um ator prático e disciplinado, não tinha paciência para essas dinâmicas. As filmagens estavam demorando mais do que o esperado. A tensão aumentava e a frustração tomava conta de cada dia de trabalho. Embora na tela seus personagens compartilhassem uma atração lúdica, fora do set eles mal se toleravam. Curtis sentiu que Monroe ofuscava com sua fama e que seu comportamento era pouco profissional. Monroe, por sua vez, o considerava arrogante e frio. Nick Nolte e Julia Roberts. Eu adoro problemas. Uma comédia romântica pode se transformar em um campo de batalha emocional entre dois atores que simplesmente não se suportam? Foi exatamente isso que aconteceu em Eu Adoro Problemas, o filme de 1994 que reuniu Julia Roberts e Nick Nolte em uma trama que prometia faísca e charme, mas acabou sendo uma verdadeira aula de como a falta de química fora das câmeras pode transparecer em cada cena. A tensão que o público mal percebia ao assistir à história de dois jornalistas que passam do ódio ao amor era, na verdade, um reflexo literal do desprezo que os protagonistas sentiam um pelo outro na vida real. Desde o início das filmagens, ficou claro que Julia Roberts e Nick Nolte não se davam bem. Julia, já uma estrela consolidada, conhecida por sua simpatia e sua preparação meticulosa, se deparou com um colega que tinha uma maneira muito diferente de trabalhar. Nick Nolte era durão, imprevisível e conhecido por não seguir os protocolos habituais de Hollywood. Essa diferença de estilo, somada a uma gritante falta de respeito mútuo, desencadeou uma guerra silenciosa no set que rapidamente se intensificou. Bill Murray e Lucy Liu. As Panteras. No set de As Panteras, lançado em 2000, o que deveria ser uma celebração de ação, humor e empoderamento feminino acabou sendo ofuscado por uma intensa disputa entre Bill Murray e Lucy Liu.
O que começou como um desentendimento sobre o tom de uma cena atingiu níveis tão desconfortáveis que, de acordo com várias testemunhas, as filmagens tiveram que ser interrompidas momentaneamente para acalmar a tensão. Bill Murray, escolhido para interpretar o excêntrico Bosley, já tinha a reputação de ser imprevisível. Seu estilo de humor ácido, improvisado e muitas vezes provocador, nem sempre era bem recebido nos sets. Lucy Liu, por sua vez, estava em plena ascensão na carreira e levava o trabalho com rigor e profissionalismo. Foi justamente esse choque de atitudes que desencadeou um confronto explosivo que permanece envolto em controvérsia até hoje. Dustin Hoffman e Meryl Streep. Kramer contra Kramer. A tensão entre Dustin Hoffman e Meryl Streep durante as filmagens de Kramer vs Kramer é um dos casos mais intensos e controversos da história do cinema moderno. À primeira vista, o filme era um drama sóbrio sobre a separação de um casal e a disputa pela guarda do filho. Mas o que poucos sabiam na época é que o drama não se limitava ao roteiro. Fora das câmeras, o desconforto era tão real que algumas cenas chegaram a beirar o abuso emocional. Meryl Streep, jovem mais já respeitada por seu profissionalismo e profundidade como atriz, foi surpreendida pela abordagem agressiva de Hoffman. Ele, imerso na técnica do método, decidiu ultrapassar a linha da interpretação e começou a provocá-la na vida real para que sua atuação refletisse uma angústia autêntica. O problema foi que essas provocações não eram simbólicas, eram físicas, verbais e pessoais. Durante uma discussão entre os personagens, Hoffman gritou com força de verdade, jogou objetos contra a parede e chegou até a dar um tapa nela sem qualquer aviso prévio. Tudo isso sem que estivesse escrito no roteiro. Em outra ocasião, ele bateu uma taça de vinho na mesa, fazendo com que o copo voasse perto do rosto de Streep, causando um verdadeiro susto. Jamie Dornan e Dakota Johnson. 50 tons de cinza. Pode uma história de paixão ardente nascer entre duas pessoas que mal conseguem se ver nos olhos fora das câmeras? A trilogia 50 Tons de Cinza prometia sensualidade, uma química avassaladora e uma conexão magnética entre seus protagonistas. Mas a realidade por trás dos bastidores era bem mais morna. Jamie Dornan e Dakota Johnson, encarregados de dar vida a Christian Grey e Anastasia Steele, nunca conseguiram construir uma relação fluida durante as filmagens. O que na tela parecia uma atração intensa, na vida real era uma dinâmica fria, cordial e carregada de tensão contida desde o início. Os fãs já questionavam a escolha do elenco. Dornan foi escolhido após a saída repentina de Charlie Hunnam, o que gerou uma atmosfera de improviso e pressão. Dakota, por sua vez, foi desde o início o rosto escolhido pela autora, Ellie James. Entretanto, uma conexão real nunca surgiu entre os dois atores. Embora trabalhassem profissionalmente e atendessem às exigências físicas e emocionais do roteiro, fora das telas não havia brincadeiras, confiança ou camaradagem. David Duchovny e Gillian Anderson. Arquivo X. O mistério que une dois agentes do FBI pode se tornar a barreira invisível que os separa fora das câmeras. A relação entre David Duchovny e Gillian Anderson, os icônicos protagonistas de Arquivo X, foi durante anos alvo de especulações, teorias e rumores. Na tela, Fox Mulder e Dana Scully compartilhavam uma conexão quase telepática, uma cumplicidade que atravessava as dimensões do ceticismo e do sobrenatural. Mas na vida real, essa conexão se traduzia em desconforto, competição silenciosa e uma tensão que nem mesmo os fãs mais fiéis podiam imaginar. Durante as primeiras temporadas, Duchovny e Anderson mal trocavam palavras quando as câmeras paravam de gravar. O clima no set era profissional, mas gelado. A pressão de sustentar uma série que rapidamente se tornou um fenômeno cultural recaía sobre eles como um peso. Anderson, então com 24 anos, sentiu que precisava provar seu valor em um mundo dominado pelos homens. Duchovny, agora mais experiente, parecia distante, egocêntrico e desinteressado em criar laços pessoais. Essa combinação de insegurança e frieza criou uma separação emocional que durou anos. Terry Hatcher e Marcia Cross. Donas de casa desesperadas. O que acontece quando a rivalidade entre vizinhos em uma série de TV vai além do roteiro, mas se infiltra em todos os cantos do set? Em Disperate José Vives, Terry Hatcher e Marcia Cross interpretaram Susan Meyer e Bray Van de Camp, duas mulheres com estilos opostos que viviam juntas na aparentemente pacífica Visteria Lane. Mas, fora das câmeras, suas diferenças não só eram reais, como profundas, alimentadas por egos, favoritismos e uma competição latente pela atenção tanto do público quanto da produção. Desde a primeira temporada começaram a surgir tensões sutis. Terry Hatcher,
já conhecida por seu papel como Lois Lane em Lois e Clark, chegou ao projeto como a figura mais popular. Marcia Cross, com uma carreira consolidada na televisão dramática, rapidamente começou a se destacar por sua interpretação meticulosa e elegante. A fricção não demorou a aparecer. Comentários passivo-agressivos, olhares evitados e uma clara preferência de certos setores da equipe por uma ou outra atriz foram acendendo uma faísca que nunca chegou a se apagar. Tony Curtis e Jack Lemmon. Quanto mais quente, melhor. O que acontece quando dois talentos cômicos se enfrentam silenciosamente numa batalha de egos enquanto o mundo só percebe gargalhadas? Em Quanto Mais Quente Melhor, a lendária comédia de Billy Wilder, Tony Curtis e Jack Lemmon formaram uma das duplas mais lembradas do cinema clássico. Mas, embora a química entre eles parecesse perfeita, as filmagens não ficaram livres de tensões. E o problema não girava apenas em torno de Marilyn Monroe, como muitos poderiam supor. Na verdade, o conflito entre Curtis e Lemmon tinha raízes próprias, em ciúmes profissionais, disputas por protagonismo e uma luta para ver quem roubava a cena. Ambos os atores eram conhecidos pelo carisma e pela capacidade de dominar a tela. No entanto, seus estilos eram bem diferentes. Curtis era mais calculista, preocupado com a imagem e com o controle de sua presença em cada cena. Lemmon, por outro lado, improvisava, quebrava as regras do roteiro e brilhava com uma naturalidade que muitos diretores consideravam inigualável. Essa diferença gerava atrito. Curtis sentia que Lemmon tentava roubar a cena sempre que podia, exagerando nos gestos ou estendendo os diálogos. Lemmon, por sua vez, via Curtis como frio e rígido, pouco disposto a deixar o humor fluir espontaneamente. Will Smith e Janet Hubert. Um Maluco no Pedaço. Uma série que definiu gerações pode esconder uma ruptura tão profunda que levou quase 3 décadas para ser curada? Em Um Maluco no Pedaço, o riso contagiante e a energia de Will Smith pareciam envolver tudo. Mas por trás das câmeras, a história era diferente. Especialmente quando se tratava de sua relação com Janet Hubert, a atriz original que interpretava a tia Vivian. O que começou como uma colaboração profissional promissora rapidamente se transformou em uma rivalidade feroz, marcada por acusações, ressentimentos e um longo silêncio que durou quase 30 anos. Janet Hubert foi parte essencial do elenco durante as 3 primeiras temporadas. Sua interpretação de Vivian era forte, elegante e carismática. Mas à medida que o protagonismo de Will Smith se consolidava dentro e fora do set, as tensões começaram a crescer. Hubert sentia que sua personagem estava sendo deixada de lado e que Smith, jovem e recém-chegado ao mundo do entretenimento, não entendia as dinâmicas de respeito entre colegas de trabalho. Ele, por sua vez, a via como conflituosa e difícil de lidar. Essa percepção mútua foi o início de um distanciamento que atingiu níveis insustentáveis. Nathan Fillion e Stana Katic. Castelo. Uma história de amor na tela pode nascer do gelo mais profundo dos bastidores? A série Castle, que culminava crime, humor e romance, se tornou um sucesso graças à química inegável entre suas estrelas, em Richard Castle e a detetive Kate Beckett. Mas o que milhões de espectadores jamais imaginaram é que, por trás de cada olhar intenso e cada frase carregada de tensão sexual, Nathan Fillion e Stana Katic mal se suportavam. A discórdia, silenciosa no início, foi crescendo até se transformar em uma fenda tão grande que acabou afetando a continuidade do programa. Desde as primeiras temporadas, alguns membros da equipe já notavam uma certa frieza entre os dois atores. Não era algo evidente nas cenas, mas sim nos momentos entre uma tomada e outra. Eles não conversavam fora do set, não passavam tempo juntos nem se dirigiam a palavra, a não ser quando o roteiro exigia. A atmosfera ficou tão tensa que a equipe de produção começou a organizar os horários de gravação de forma que eles passassem o menor tempo possível juntos fora de cena. O que deveria ser uma colaboração criativa se transformou em um esforço para coexistir. Shannon Doherty e Alyssa Milano. Encantado. Uma série sobre o poder da Irmandade pode sobreviver quando o verdadeiro feitiço é quebrado fora das câmeras. Em Charme, Shannon Doherty e Alyssa Milano interpretaram 2 das irmãs Halliwell, bruxas modernas que enfrentavam demônios enquanto protegiam o mundo mágico. Mas o verdadeiro conflito não aconteceu na tela. Fora do estúdio, as 2 atrizes travavam sua própria guerra silenciosa, uma disputa que foi ganhando intensidade até transbordar e mudar o rumo da série para sempre. Shannon Doherty, que interpretava Prue, foi desde o início uma figura fundamental para o sucesso do programa.
Com uma presença marcante e um senso natural de liderança, ela se posicionou como a irmã mais velha tanto no roteiro quanto nos bastidores. Alyssa Milano, que interpretou Phoebe, era mais jovem, carismática e querida pelo público. Mas com o tempo, o que começou como uma dinâmica profissional se deteriorou. Diferenças pessoais, estilos de trabalho opostos e uma clara falta de compatibilidade emocional criaram um ambiente denso e cheio de tensão. Charlie Sheen e Selma Blair. Controle da raiva. Até onde pode chegar um conflito de trabalho quando o ego e a frustração se cruzam em um set de televisão? Em Controle da Raiva, a comédia que marcou o retorno de Charlie Sheen à televisão após sua polêmica saída de Two and a Half Men, tudo parecia indicar que a série representaria um novo começo. Mas muito rapidamente, sua relação com Selma Blair, que interpretava a terapeuta Kate Wales, ficou tão tensa que acabou em demissões, ameaças e declarações públicas que expuseram os demônios ocultos da produção. Desde o início, Selma Blair assumiu seu papel com o profissionalismo que lhe é característico. Ela era conhecida por preparar minuciosamente suas cenas e por exigir eficiência nos horários de gravação. Charlie Sheen, por outro lado, carregava consigo uma merecida reputação de imprevisibilidade e desordem. A diferença de estilos era notável e logo se tornou motivo de constantes discussões. O que começou como comentários sarcásticos se transformou em confrontos reais nos bastidores. O desconforto entre os dois atores aumentava a cada episódio. Chevy Chase e Dan Harmon. Comunidade. Será que o choque entre um ator consagrado e um criador irreverente pode arruinar a alma de uma série que parecia invencível? Em Community, a comédia inovadora que quebrou paradigmas e desafiou as convenções da televisão, o conflito entre Chevy Chase e Dan Harmon se tornou um fenômeno mais conhecido do que alguns episódios da série. O que começou como uma colaboração promissora logo se transformou em uma inimizade pública, cortante e destrutiva, onde o respeito desapareceu quase desde o início. Chevy Chase, ícone do humor dos anos 70 e 80, chegou à Community com a promessa de trazer sua experiência para um elenco jovem e em ascensão. Seu personagem, Pierce Thorne, era um milionário racista, misógino e politicamente incorreto, construído intencionalmente como uma figura desconfortável dentro do grupo. No começo, parecia que o papel combinava com a imagem que Chase cultivava desde o Saturday Night Live. No entanto, não demorou muito para que o atrito entre ator e roteirista se tornasse insustentável. Bette Davis e John Crawford. O que terá acontecido a Baby Jane? O ódio entre duas lendas pode se transformar em combustível para uma obra-prima do cinema? Em O que terá acontecido a Baby Jane, Bette Davis e John Crawford deram vida a uma das rivalidades mais perturbadoras da telona. Mas o que tornou o filme icônico não foi apenas sua atmosfera sombria ou suas atuações memoráveis. Foi o veneno real que circulava entre as protagonistas que deu ao filme uma tensão insuperável, tão autêntica quanto perigosa, porque entre Davis e Crawford não existia uma inimizade fingida. Elas realmente se desprezavam. Essa rivalidade não nasceu com o filme, vinha se formando há décadas. Crawford era uma estrela moldada pelo glamour, uma mulher de olhar impecável que soube sobreviver à transição do cinema mudo para o falado. Davis, por outro lado, se construiu a partir da intensidade dramática, rejeitando os padrões de beleza e abraçando personagens complexos, muitas vezes incômodos. Ambas competiram por papéis, prêmios e homens, mas o que realmente as distanciou foi que nenhuma delas conseguia aceitar a existência da outra. Sarah Michelle Gellar e Alyssa Anida. Buffy, a caça a vampiros. Uma série centrada na união de um grupo de amigos pode esconder o isolamento silencioso de seus protagonistas? Em Buffy, a caça a vampiros, Sarah Michelle Gellar e Alyssa Hannigan davam vida a Bucky Summers e Willow Rosenberg, duas personagens cujo vínculo emocional era o próprio coração da série. A relação delas na tela transmitia uma irmandade indestrutível, uma cumplicidade forjada na luta contra forças sobrenaturais. No entanto, fora do set, a relação entre elas era muito mais distante, às vezes tensa e marcada pelo desgaste de anos de trabalho conjunto. Sarah Michelle Gellar era a figura central da produção. Como Buffy, ela precisava liderar não só no roteiro, mas também no ritmo diário das gravações. Sua carga de trabalho era esmagadora e seu nível de exigência aumentava a cada temporada. Alyssa Anida, por sua vez, havia conquistado rapidamente o público e a crítica graças à evolução de sua personagem, que passou de uma adolescente tímida a uma poderosa bruxa com conflitos emocionais profundos. Essa transformação lhe deu um destaque que passou a competir com o da figura principal. Tom Hardy e Charlize Theron.
Mad Max e Estrada da Fúria. Um filme de ação rápido também pode ser um campo de batalha emocional entre seus protagonistas? Em Mad Max e Estrada da Fúria, Tom Hardy e Charlize Theron protagonizaram um dos filmes mais aclamados da última década, uma explosão visual de caos apocalíptico, tensão física e luta pela sobrevivência. Mas fora do acelerador da ficção, o clima entre os dois atores não era menos intenso. Na verdade, a fricção que pairava entre eles se infiltrava nas filmagens como uma poeira invisível que cobria tudo. Desde o primeiro dia, as diferenças eram claras em Charlize Theron, meticulosa, pontual, com uma preparação técnica impecável, encarava cada cena como uma operação cirúrgica. Tom Hardy, por outro lado, tinha uma abordagem mais visceral, espontânea e às vezes errática. Ele frequentemente chegava atrasado, sumia entre as tomadas ou questionava as orientações, o que deixava a equipe, e especialmente Theron, desesperados. Ela exigia estrutura, ele, liberdade.